Olá a todos, eu sou a Sesd95 e no vídeo de hoje iremos discutir sobre uma das principais mecânicas dentro de World of Tanks e também uma das mais complexas de se aprender e aplicar da forma correta no jogo. Sobre o básico do Side Scraping. Mas antes de mais nada, precisamos entender o que é Side Scrape. As junções das palavras Side mais Scrape, que significam Side, lado, Scrape, raspar. Então o sentido literal da palavra é lado raspado, basicamente, que é justamente o objetivo principal desta mecânica, utilizar as laterais do seu tanque para efetuar ricochetes. Mas é claro que você não vai estar simplesmente expondo as suas laterais e esperando que os adversários irão ricocheteá-las. Existem várias maneiras diferentes para se executar o Side Scrape. A principal delas é o Side Scrape normal, podemos dizer, que consiste em simplesmente alinhar o seu tanque com uma parede, objeto ou carcaça, escondendo sua lower plate, alinhando suas laterais no ângulo de 70 a 75 graus para o adversário. Feito isso, o processo restante é fazer com que o adversário efetue disparos e você consiga bloqueá-los com sucesso. A cada disparo, o seu objetivo seguinte é dar ré, efetuar o seu disparo e voltar a abraçar o cover do qual você estava utilizando. O objetivo principal dessa mecânica é utilizar o bait shot, que é nada mais nada menos que provocar o adversário para que ele atire no seu tanque com a intenção dele errar ou ricochetear, com você tomando proveito das brechas entre os tiros. Mas é claro que nem tudo é tão simples assim. Para que você possa executar o Side Scrape com sucesso, você precisa analisar vários fatores e o tanque que você está controlando, e também tomar algumas precauções. A primeira é sem dúvidas com relação ao tanque. Analisar a sua blindagem e o seu formato ajudam muito para que você possa identificar se ele é um tanque apto para o Side Scraping. Tanques com pike nose, nariz pontudo, ou upperplate angulada, que seriam basicamente os ombros do seu tanque, principalmente essa segunda característica, facilita e muito para que adversários consigam penetrar o seu tanque de frente, anulando totalmente o Side Scrape. Em casos como este, o Side Scrape reverso é uma excelente opção. Assim você consegue esconder os seus ombros, mostrando apenas sua traseira reta. O único problema é que com isso você perde bastante depressão no canhão na maioria dos casos. O mesmo equivale ao E100 e o mouse. Mas nestes casos, seus pontos fracos frontais, além da lower plate, são suas bochechas. Sempre que você estiver fazendo o Side Scrape, angule-as também, e só as exponha na hora de efetuar os disparos. Nesta mesma análise sobre o seu tanque, devemos identificar também o quanto ele possui de armadura lateral e se ele possui armadura espaçada. Essa, acredito, é na verdade a parte fundamental para poder utilizar qualquer tanque no Side Scrape, pois com essa análise partimos para 4 questões bem complexas, sobre angulação, penetração, tipo de projéteis e calibre. Começando pela angulação. Sabemos que os ângulos corretos para se fazer o Side Scrape são entre 70 a 75 graus. Entretanto, essa metragem pode variar de tanque para tanque. Pegando o 75 como por exemplo, o ângulo perfeito para efetuar o Side Scrape seria 70 graus. Como podemos ter certeza? Você pode utilizar como ponto de referência o canhão do tanque, alinhado no meio da esteira, que estará para o lado exposto do Side Scrape. Além disso, ele tem pelo menos 120 mm de armadura lateral, ou seja, ele é um tanque relativamente blindado. Com isso, podemos prosseguir para a parte sobre penetração e projéteis. No jogo, temos 5 tipos de projéteis existentes: AP, APCR, HIT, HE e HASH. Cada um deles possui características diferentes, dos quais influenciam diretamente para que você possa ter sucesso no Side Scraping. O ângulo de 75 graus é considerado auto bounce, desde que o calibre do canhão disparado contra o seu tanque não seja 3 vezes maior do que a espessura da sua armadura. Entretanto, ele só é efetivo contra projéteis AP e APCR, já a HIT consegue penetrar neste ângulo. Apenas com 10 graus a mais, ou seja, 85 graus, é que esta angulação não se tornará efetiva. Projéteis HE e HASH são explosivos, portanto não importa o ângulo, eles irão fazer dano de qualquer maneira. AP e APCR possuem uma característica chamada de normalização,
Ou seja, por serem projéteis rígidos e angulados e com média alta velocidade, elas encontram uma maneira de normalizar o ângulo para penetrar a blindagem. A HIT não perde penetração com a distância e não tem overmatch, nem mesmo a HE ou a HASH, pois essas munições têm alta penetração e pouca velocidade. Então o overmatch, que traduzindo seria basicamente superar ou superação, é quando um canhão tem o calibre 3 vezes maior do que a blindagem do adversário, não importando o ângulo. Quando essa regra é aplicada, ela sempre irá penetrar. Ou seja, até mesmo um T-67 pode perfurar a cúpula de um S-3, pois a cúpula tem 20 mm de blindagem e o T-67 tem um calibre de 76 mm. Outro exemplo que podemos citar é com relação aos tanques Foch 155 e a Tortoise, que antes das versões 9.20 e 9.21, estes tanques sofriam bastante com a mecânica do overmatch. Mas a partir dessas atualizações, eles receberam um buff em sua armadura, anulando assim a mecânica do overmatch com relação a estes tanques. O overmatch também pode ser aplicado no side-scraping, portanto, muito cuidado contra qual tanque você pretende estar angulando. Nem sempre o side-scraper será uma boa opção. Tanques com muita armadura ou armadura espaçada são excelentes para se fazerem um side-scraping. Como mencionados antes, é também o caso do E100 e do Mouse, do qual até mesmo fazendo o side-scraping da forma entre aspas incorreta, que seria o over-angled, eles conseguem fazer essa mecânica funcionar. É claro, dependendo da munição que o adversário esteja disparando. Mas não se engane, são raras as exceções e na maioria dos tanques o over-angled vai fazer com que você tome tiro dos adversários. Portanto, tendo em mente tudo que já falamos até agora, podemos dizer que essa é a forma correta para você efetuar o side-scraping. Ela se parece assim para você, e assim para o adversário. A forma incorreta de se fazer o side-scraping se parece assim para você, e assim para o adversário. Mas apesar de estudar o seu tanque, fazer a angulação correta e enfrentar adversários ao seu alcance, mesmo assim você pode levar dano dos adversários. Sabe por quê? Porque você não está movimentando o seu tanque. Simples assim. Não é porque você está imitando uma parede que você precisa se tornar uma. Movimente o seu tanque para frente e para trás. Assim você estará dificultando muito para que o adversário consiga efetuar disparos em locais como a sua cúpula ou bochechas do seu tanque, por exemplo. Com isso, você estará criando uma constante angulação variada nestes pontos fracos. Talvez mesmo com o tanque em movimento, o adversário consiga lhe danificar, mas as chances irão diminuir muito mais, principalmente a médias longas distâncias. O mesmo se aplica com tanques sem blindagem. Não adianta nada fazer o side-scraping contra tanques do mesmo nível ou um nível abaixo. Talvez, e eu digo talvez, você pode ter a sorte de ricochetear algum tiro de calibres pequenos. Sempre leve em conta o fator do RNG. Mesmo que você esteja fazendo tudo da forma correta, no fim das contas podem existir 25% de chances de algo dar errado ou certo. E por fim, existe uma técnica dentro do side-scraping que envolve dois tanques, algo que provavelmente os jogadores iniciantes não imaginariam que existia, que é o Double Side-Scraping. Essa técnica requer dois tanques que podem executar o side-scraping com segurança, um de frente para a parede e o outro colado com as costas coladas na traseira do primeiro tanque. O ideal é aplicar essa técnica com alguém que você tenha confiança, mas principalmente que ambos os jogadores estejam se comunicando. Ela é útil para incender a parede do side-scraping e ter dois canhões ao invés de apenas um, eliminando um adversário mais rapidamente ou intimidando os adversários e com isso assegurando a posição. E agora que estamos chegando ao final, eu não poderia deixar de mencionar o rei do side-scraping, o veterano IS-3. Quando penso na palavra, é este tanque que me vem à mente. Tanto é que uma das linhas mais indicadas para os jogadores iniciantes é justamente a deste tanque, pois com isso os jogadores conseguem adquirir uma noção básica sobre blindagem e penetração. É claro, não quer dizer que o S3 é impenetrável no side-scraping, apenas que ele é o garoto propaganda dessa técnica. Antes de encerrar este vídeo, um recado bem rápido e informativo para vocês. No primeiro link da descrição deste vídeo estará um vídeo feito pelo Wargaming explicando sobre a penetração de blindagem. Recomendo muito que vocês assistam para complementar com este guia sobre o side-scraping. Mas então é isso aí, galera. Espero que este guia tenha lhe ajudado a tirar suas dúvidas sobre o que é o side-scraping e como você pode aplicá-lo da forma correta, pois este é realmente um tema um tanto complexo.
E eu não poderia deixar de mencionar o meu amigo Brad Rollin, que me deu uma imensa ajuda com as explicações sobre essa mecânica. Com toda certeza, até eu mesma também adicionei mais conhecimento sobre este tema para o meu jogo, fazendo este guia com o Brad. Quero agradecer vocês também por terem assistido a este vídeo e vejo vocês no próximo. Até lá!